Hoje eu recebi um relato de uma moça que mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo porque o que aconteceu com ela aconteceu comigo também, um pouco diferente, né? Mas aconteceu comigo também. Eu fiquei na rua, morando na rua por uma semana, porque um amigo me ofereceu um trabalho e tudo, mudei minha vida, mudei tudo e depois ele me mandou embora e eu acabei ficando na rua. Então me fez lembrar a minha situação. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu com ela, ainda estou. Eu acho que isso não se faz com ninguém. E eu vou trazer o relato dela aqui para vocês completo. É o seguinte, esta moça, ela mudou de cidade a convite da amiga para morar na casa da amiga em outra cidade. Então ela mudou de cidade e vocês acreditam que hoje em dia ela está na rua por conta da amiga? Ai, gente, é triste um negócio desse, né? É triste. Eu falo uma coisa para vocês, eu fiquei muito triste porque eu passei por isso também no passado. Eu vou contar o relato dela para vocês completo. E vocês tirem, então, as suas próprias conclusões. Cada um tem uma opinião diferente e vamos ver o que vocês vão achar disso. Bom, essa amiga, então, ela morava numa cidade, né, aqui perto da minha cidade, onde eu moro, Limeira, né? Eu moro em Limeira, São Paulo. Ela morava aqui perto, numa outra cidade. E ela tem uma amiga que mora para frente de Bauru, São Paulo também. E era amiga, sabe? Tava sempre na casa dela, tudo, né? Essa que mora em outra cidade, que é mais longe, que é para frente de Bauru, ela estava sempre na casa dessa outra, que mora aqui perto da onde eu moro, né? Então ela estava sempre lá, eram amigas. Gente, esta moça, ela tinha o trabalho dela, estava numa casa, já fazia 3 anos que morava numa casa, mora sozinha, solteira, mora sozinha, e estava levando a vida dela. A amiga, então, ela também mora sozinha, a outra também mora sozinha lá na outra cidade. E o que ela teve, então, na cabeça? Ela teve a ideia de convidar essa outra moça, que é amiga dela, para ir morar com ela na casa dela, porque era uma casa, é uma casa, na verdade, grande, né? Bastante grande e tudo. E ela falou para essa amiga dela, vamos morar comigo, né? A casa é grande, eu me sinto sozinha, é bom a gente ter uma companhia. Eu acho que para você também, né? Eu acho que a gente vai se dar bem, a gente se conhece já há alguns anos, vamos morar comigo, não precisa pagar nada, porque a casa da outra era dela, essa outra pagava aluguel. Ela falou, então eu não vou cobrar aluguel, não vou cobrar nada, você pode guardar o dinheiro, né? Que você iria pagar aluguel, você poderia guardar e tudo. Ou seja, ela viu aí uma melhora na vida dela, né, gente? Quem que não quer deixar de pagar aluguel para guardar dinheiro, ter uma vida melhor, não é verdade? Acho que todo mundo que paga aluguel sonha um dia sair do bendito aluguel, porque praticamente compromete a renda toda da gente, não é verdade? Então ela viu uma possibilidade de melhorar de vida. E a outra insistindo, sempre insistindo. Ligava, visitava, vamos morar comigo, vamos morar comigo. E acabou que a outra então aceitou o convite. E ela decidiu então ir morar com a outra amiga dela nessa cidade aí que é para frente de Bauru. Foi para lá, gente. Ela largou o emprego,
entregou a casa, vendeu vários móveis, né? Porque ela tinha uma casa montada, então ela foi só com o necessário mesmo. A cama e alguns móveis, assim, que era mais útil, né? Então ela praticamente ela desfez quase que de tudo para morar com a amiga e ela foi. Ai, gente, é, é difícil, né? É difícil. Eu vou tentar me concentrar nesse relato, porque, nossa, é revoltante isso, sabe? Já me vem logo tudo que eu passei também com meu amigo, que fez a mesma cachorrada comigo. Mas vamos lá. Eu vou colocar foco aqui e levar o relato até o final. Ela foi, então. Gente, sem mentira nenhuma, vocês não vão acreditar no que aconteceu, no desfecho disso. Eram tão amigas, mas tão amigas, que em 20 dias a amizade acabou. Vocês acreditam um negócio desse, gente? Vocês podem até me perguntar, mas por que a amizade acabou? Acabou, sabe por quê? Porque a outra começou a implicar com a amiga que foi morar na casa dela. Começou a implicar com tudo. Sabe a pessoa quando tem problema? Problema mesmo, mania? Começou a implicar com isso, com aquilo. Gente, uma implicância sem fim. E com isso começou a ter problemas, né? Porque a vida da outra virou um inferno. Um inferno, porque a outra, com essa mania de implicar com tudo, a amizade praticamente acabou, né, gente? Vamos falar a verdade. Quem que tem saco para aguentar uma pessoa que tem problema? Implica com isso, implica com aquilo, sabe? E, como se não bastasse, além das implicâncias, esta moça ficou 20 dias na casa da amiga. E você acredita que a amiga colocou ela na rua? Mas não é uma palhaçada, gente. Colocou a amiga na rua. Tirou a amiga da cidade, da casa onde ela estava, com a vida... com uma vida estabelecida, digamos assim, né? Estava trabalhando, tinha um lugar para morar. Ela tirou a amiga de tudo isso, levou para morar com ela. Com 20 dias, ela colocou a própria amiga na rua, porque a convivência ficou insuportável e ela colocou a amiga na rua, sem dó e sem piedade. Ai, gente, eu vejo isso como, sabe, uma palhaçada, uma cachorrada que não tem fim, não tem explicação, sabe? Agora, a moça nessa situação, né? Ela mandou esse relato para mim faz uns 10 dias. Gente, ela está vivendo na rua. Na rua. Os poucos móveis que ela tem está na casa de uma outra senhora que ela conheceu e tudo, está guardado na casa da outra senhora, é bem semelhante ao que eu passei. Eu tive que deixar meus móveis também na casa de outra pessoa e ficar na rua. E é o que ela está vivendo hoje em dia. Ela está na rua também, como eu fiquei. É revoltante, não é, gente? Fala a verdade. A pessoa, eu não sei por que faz isso, sabe? Então ela tá vivendo na rua por conta da amiga, né, que fez tudo isso. Nossa, gente, é tão difícil, né? Eu falo uma coisa para vocês, sabe, gente? Eu vejo muitas pessoas já me falaram, né? Eu vejo muitos conselhos assim, joga tudo para cima, mete a cara, você tem que ir, tem que
é se jogar numa aventura, tem que mudar de vida, vai para outra cidade, tá? Isso tudo é muito legal, é muito bacana, mas tem que ter planejamento. Não é assim, sabe? Meter a louca e jogar tudo para cima e vai, o negócio dá errado e você para na rua. E morar, no caso, essa moça que foi com a amiga dela também não é diferente. Gente do céu, eu fico, sabe o que eu fico imaginando? Tudo na vida da gente é planejamento. Eu sempre achei e vou continuar achando isso. Eu sou bem sincera em falar para vocês. Eu não saio da minha cidade, eu não saio da minha casa para morar na casa de outra pessoa, junto com outra pessoa, sem antes ter um planejamento. E o mais importante ainda, não ter nenhuma reserva financeira para isso. Porque se a coisa der errado, você pelo menos tem dinheiro, né, para voltar para trás, tem dinheiro para alugar uma casa, para recomeçar. E quando você não tem nenhum planejamento, não tem nenhuma reserva financeira, no caso dessa moça, ela não tem nem dinheiro para voltar para trás. Porque, querendo ou não, vai ter que alugar um caminhão de mudança para trazer as coisas dela. Ela não tem dinheiro, gente, para pagar o caminhão de mudança. Ela não tem reserva financeira nenhuma, não tem dinheiro guardado, não tem nada. Tanto é que ela está na rua. Eu tenho certeza que se ela tivesse um dinheiro, tivesse uma reserva financeira, ela já teria voltado e refeito a vida dela. Agora, por isso que é muito importante também a gente fazer planejamento das coisas. E o mais importante é ter, sim, uma reserva. Faça um esforço, faça uma reserva financeira para casos de urgência, como neste caso. A moça está na rua porque não foi planejado nada e também porque não tinha o dinheiro guardado. Agora, eu vou falar da outra que fez isso. Como eu falei, que a outra não pensou, né, gente? Eu, no lugar dela, não faria isso nunca. Sabe? Embora, aqui em Limeira eu já fiz, eu já fiquei na rua por conta de um irresponsável que fez uma palhaçada comigo, eu fiquei na rua. Imagine eu numa outra cidade, então. Eu acho, gente, o negócio é o seguinte, a gente tem que ter planejamento, tudo é planejamento. E outra coisa, eu acho que morar junto não dá certo. Ir na confiança dos outros também não dá certo. Por quê? Porque as pessoas surtam do nada. As pessoas são loucas, são doidas, cheias de mania, cheias de toque, cheias de problema. Aí vai e leva uma outra pessoa para morar junto, sabendo que tem problema, que vai implicar, vai virar um inferno. Aí, numa atitude louca, pega a pessoa e joga na rua. Gente, no meu ponto de vista, as duas erraram. Uma porque foi, e a outra porque é uma desequilibrada, uma louca. Sabendo que a convivência entre duas pessoas não é fácil. Aí você tira uma pessoa de uma cidade, leva para a cidade que você está, e depois você não quer mais, você passa a implicar com tudo e joga na rua. Gente, isso para mim não é amizade, isso para mim já virou palhaçada. Eu não confio em convites assim. Eu acho que tudo é planejamento, tudo tem que ser pensado, planejado. E o mais importante, eu vou repetir aqui, é ter sim uma reserva financeira guardada. Agora, isso para mim não é amiga. Nunca foi. Porque se você faz um negócio desse, gente, você joga a pessoa na rua. Porque você viu que a convivência é chata, porque você é chata, porque você tem problema, porque você tem toque, porque você tem mania de limpeza, porque você tem um monte de, sabe?
Cara, então não põe ninguém para morar com você. No caso dessa outra, por que que levou a amiga para morar junto se ela é uma pessoa problemática? Deveria não ter levado, é a minha opinião. E a amiga nunca foi. Amigo, no meu conceito, não faz isso. É o meu ponto de vista, tá, gente? É o meu ponto de vista aqui. Eu estou falando pelo lado de uma e pelo lado da outra também. Eu acho que as duas erraram aqui, neste caso. As duas estão erradas. Uma porque foi sem planejamento nenhuma e a outra porque tem problema, vários problemas. E de repente surtou e jogou a outra na rua. Agora, cada um de vocês tem uma opinião diferente. Pode colocar aqui nos comentários. Eu vou querer saber qual é a opinião de vocês. Quem você acha que está errado? Quem você acha que está certo? É certo fazer o que a outra fez? Levar e depois jogar na rua? Ai, difícil, né, gente? É difícil. E eu termino esse relato assim, dessa maneira. A moça está na rua ainda até agora. Até no momento de eu estar gravando esse vídeo, ela continua na rua, não tem condições de voltar, não tem dinheiro, não tem nada. Claro que ela está correndo atrás, né? Tem pessoas que estão tentando ajudar ela, sabe? Para ver se consegue levantar algum dinheiro. Enfim, ela está correndo atrás. Ela está na rua, mas ela não está acomodada na rua, tá? Ela está correndo atrás, ela está na rua porque a outra foi uma idiota que fez uma palhaçada dessa. Mas ela está correndo atrás e eu espero, de verdade, do fundo do coração, que ela consiga resolver isso o mais rápido possível e que ela volte para a cidade dela e que ela refaça tudo novamente. Eu coloco, gente, o nome dela nas minhas orações. É o que eu posso, a maneira que eu posso ajudar é essa. Eu oro por ela, sabe? E eu acho que isso não se faz. Eu sei o que ela está passando, porque eu passei a mesma coisa também. Claro que eu não estou julgando, né, gente? Eu estou dando o meu ponto de vista, tanto do lado de uma quanto do lado da outra, mas longe de mim de estar aqui julgando ela, sabe? Não estou julgando nenhuma das duas. Eu acho apenas que as duas erraram no meu ponto de vista. E para mim isso não é amizade, sabe? Amizade, amigo para mim não faz isso. Ou faz, né? Eu não sei, porque hoje em dia tá tudo tão do avesso, né? Cada gente estranha, sabe? Cada gente que tem cada atitude que, olha, sinceramente, é difícil é difícil conviver, é difícil acreditar nas coisas que o ser humano é capaz de fazer para o seu semelhante. É o que eu tenho para falar no final deste vídeo. E espero em breve receber boas notícias, né? E saber também, junto com vocês, o desfecho do que aconteceu ou do que vai acontecer na vida dessa moça. Porque eu fiquei muito triste mesmo, sabe? Eu ainda estou. Mas eu tenho fé, eu tenho certeza que ela vai conseguir resolver tudo, dar a volta por cima e refazer tudo novamente. Assim eu acredito e assim eu espero. Um beijo.